Bom dia. Bom, eu vim falar hoje a respeito do Davi. Quem foi Davi? Davi foi um homem que nasceu no meio de vários irmãos. Por ser um dos menores, ele se torna pastor. Ele se torna pastor de ovelhas e ele cuida das ovelhas. Ao longo do tempo ele aprende sobre ovelha e começa a vir as questões do amadurecimento da parte que ele trabalhava. Primeiro ponto é que ele verifica que para cuidar das ovelhas ele tem que arranjar pasto, tem que arranjar água e além disso tem que cuidar contra os predadores. As ovelhas, elas são animais muito frágeis, no sentido de que a maioria das cadeias, até um cachorro já consegue ser um predador de uma ovelha. Então, Davi, cuidando delas, ele enfrentou, na história nos conta, urso, leão, mas acredito que outras coisas também, porque Israel é um país que está no meio do mundo, porque ele segue entre África, Ásia e Europa. E por incrível que pareça, esses animais eles conseguem caminhar nessas regiões ali e embora eles sejam territoriais, às vezes eles vão em outras direções. Então é possível realmente que ele tenha tratado com animais maiores também em outras ocasiões, mas isso foi fazendo com que Davi treinasse a parte do seu intelectual, a parte do seu medo, para que um dia ele pudesse enfrentar medos maiores. Davi cresce, verifica que as pessoas não têm uma credibilidade, ele verifica que as pessoas, elas realmente não são crentes. Embora elas falem muito, elas creem pouco. Então, eu consigo imaginar que talvez Davi ele foi adquirindo uma confiança muito grande ao longo desse tempo em virtude dessa situação de lidar com esses animais predadores. Mais tarde ele pega e consegue ver uma guerra levando mantimento para os irmãos mais velhos. Mas quando ele chega lá, simplesmente ele verifica que existem pessoas falando mal do Deus que ele serve e as pessoas realmente acreditam que se pegasse e ficassem quietas, deixando ser afrontado, as coisas melhorariam. Pois bem, a situação é que não melhorava, já tem ali alguns dias, inclusive o próprio Golias, ele já estava falando, afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel, e ninguém tomava uma atitude. Então Davi pede ao rei que vá lá combater o Golias. Porém, a gente percebe uma coisa interessante, é que embora muitas dali já tivessem sido homens de guerra, ou pelo menos era para ser, eles aceitavam a situação por uma questão de comodismo. Então, sabe, às vezes a situação está tão crítica que as pessoas, quando estão às vezes atolado no excremento, às vezes o excremento pode ainda ser quente. Então a pessoa precisa, pelo menos, de uma força extra. Talvez se alguém não pisar na cabeça dela para entrar no nariz, ela vai continuar deitada no excremento, porque ainda assim é quentinho. Então Davi, como era um rapaz que já tinha lidado com situações adversas, ele pega, caminha. Então o rei Saul põe sua vestimenta sobre ele, começa a vestir ele com aquela carapaça feita metálica, com couro, com uma série de coisas que naquela idade eles faziam para poder proteger o rei,
de uma espadada, de uma flechada, e ele começa a verificar que com aquilo ali ele ia perder a coisa que ele tinha, que era a liberdade. Ele não ia começar um reino que podia ser dominado pelos outros. Ele ia fazer um reino diferente, não conforme os outros queriam, não conforme a vontade dos outros, nem conforme os padrões, mas ele ia fazer um reino, o reino dos céus aqui na terra. E ele percebe que o único jeito dele se entregar de coração é ele fazendo uma coisa muito simples, ele indo puro, ele indo como ele é, conforme ele já tinha enfrentado as situações. Quando tentam colocar o elmo na sua cabeça, aquilo lhe sufoca. Ele começa a perceber que iam querer o controle dos seus pensamentos. Lhe dão uma espada e iam querer que ele fizesse guerras que ele não gostaria de fazer. Então, ele joga fora o elmo, ele joga fora a vestimenta, a espada e segue nas direções diversas no seu pensamento, mas se concentrando em uma delas, que é encarar um dos maiores guerreiros da atualidade, Golias. Golias, parece que traduzido hoje, ele estaria alguma coisa perto de 3 metros e 13, alguma coisa 3,30. Ele seria um homem muito grande. Talvez o braço de Golias então tivesse aí cada braço 1,60 m, então ele seria muito grande, muito forte. Mas Davi, ele caminha na direção de Golias somente com a fé em Deus, coração puro, pés limpos, que caminha para o bem, mesmo que o bem possa significar o mal daqueles que querem o mal para os outros. Ele caminha, mas em algum momento ele percebe atrás dele uma grande multidão. A multidão em silêncio, porque na verdade esperavam que ele, um menino, fosse fracassar. As pessoas gostariam de ver sangue, as pessoas gostariam de ver que ele perdesse, as pessoas gostariam de ver que ele se desse mal. Mas na verdade, ele caminha, pega 5 pedras e vai em direção ao destino. O destino de um menino que mudaria as histórias de reinos e de príncipes para sempre. Ele pega sua funda, pega uma pedra. Talvez ele escolha uma pedra lisa, talvez ele escolha uma pedra que não vai ter muita resistência do vento, talvez ele escolha a pedra que vai correr contra o vento sem se desviar. Talvez Davi, na sua sabedoria, ele percebia que o gigante tinha uma espada, mas ele tinha só fé, ele tinha a certeza. Ele caminha, o gigante afronta, dizendo que mandaram ele e ele ia dar sua carne para os cães. Então ele roda sua funda e atira com toda a sua força a pedra. E nessa hora, quando a pedra sai da funda dele, talvez numa velocidade de 60, 70, 100 km por hora, quem vai saber? Deus proporcionou essa conta muito interessante. Massa vezes aceleração. Então aquilo entra na cabeça do Golias. Diz a sua fronte, mas provavelmente deve ser logo acima do nariz, na testa. E com aquela velocidade e com aquele peso, ela arrebenta a parte frontal de Golias. Ele cai no chão inconsciente. E Davi vem, pega sua própria espada, que simbolizava o seu orgulho, que simbolizava as conquistas de um povo pagão que estavam afrontando o Deus de Israel, o Deus vivo. E de repente, ele com a sua própria espada
ele corta a cabeça do Golias. Golias, que antes era um dos maiores guerreiros da sua atualidade, se torna uma vítima nos seus próprios passos. Ele colhe um amargo destino daquilo que tudo que ele plantou, de todo o mal que ele havia feito antes. Mas de repente ele encontra Davi. Naquele momento, Davi era um matador de animais, mas ali em diante ele se torna matador de homens. E ele se torna um dos maiores matadores de homens, porque Deus estava com Davi. Deus está com cada um de nós. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer o errado e o certo e o errado. Todo dia são escolhas. Então, gente, vamos escolher sempre o melhor. Hoje é Páscoa. Hoje é dia 21 de abril de 2019. E que Deus nos abençoe a todos. Amém.